Eu queria fazer aqui uma reflexão com os senhores, de maneira muito rápida. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentarmos um processo de impedimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de que, de fato, há abuso e desequilíbrio na relação entre os poderes, o que atinge de morte a democracia brasileira. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, da oposição e os independentes, deveríamos estar discutindo, e eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir com os senhores uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Pois muito bem, aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, o rei sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia como se a democracia pertencesse a um indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e vocalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião. É verdade. Onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço com os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Muito obrigado, senhores.